A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos permanecer conectados na busca do entendimento desses recursos naturais através das faculdades mediúnicas, como intercâmbio, como intermediação entre os dois planos da vida, a verdadeira pátria da vida, o mundo espiritual, e o mundo físico, o mundo corpóreo, onde estamos temporariamente vinculados a um corpo físico de carne, estabelecendo assim recurso natural para exercermos o bem na proposta do amor com os projetos de nosso Senhor Jesus Cristo em seu Evangelho. E você que está conosco acompanhando sabe que estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, da Federação Espírita Brasileira. Estamos no programa 1. Hoje vamos iniciar, do módulo 4, o tema número 3, as comunidades do plano extrafísico. Sim, meu caro ouvinte, existem cidades estruturadas, complexidades regionais no mundo espiritual, tanto nas regiões inferiores, quanto nas colônias espirituais e mundos superiores. Com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver em outra dimensão da vida, associando-se aos que lhe são afins, em estado de felicidade ou de infelicidade, uma vez que cada consciência vive e evolve entre os próprios reflexos, como consequência dos atos cometidos na existência que ora finda. Então, meu caro ouvinte, o nosso lugar depois da morte será o mesmo que estabelecemos afinidade hoje. Será o mesmo com o qual apresentamos as nossas escolhas, desenvolvemos os nossos interesses e hábitos. Eles terão as mesmas características, porque esta evolução ela é individual. Emmanuel acrescenta igualmente: o reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Passa o corpo, entretanto, a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens dos quais se faz o centro gerador. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar, a onda do pensamento que lhe é próprio. A residência da alma permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos. Estamos naturalmente ligados às nossas criações. Atravessando o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. Estes trechos, meu caro ouvinte, foram retirados das obras Justiça Divina, Francisco Cândido Xavier psicografou, Emmanuel é o autor, o capítulo é Perdoados, mas não limpos, e também do livro Roteiro, do mesmo autor e do mesmo médium, no capítulo 29. Características gerais das comunidades espirituais. As doutrinas materialistas negam a possibilidade da vida após a morte do corpo. Até mesmo para algumas escolas espiritualistas, o assunto é considerado de forma bastante confusa, sem muita lógica.
Por isso estamos aqui, meu caro ouvinte, estudando a doutrina espírita para reter a comunicação dos próprios habitantes do mundo espiritual para nos informar sobre todas essas características. Em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro de além-túmulo, e isso é muito natural. Seja qual for a importância que ele ligue à vida presente, não pode deixar de considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a qualquer instante, nunca se achando ele seguro quanto ao dia seguinte. Que será dele após o instante fatal? A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. Por mais despreocupado que seja o homem nesta vida, chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo: o que vai ser dele? E involuntariamente espera. Mas, meu caro ouvinte, o que Allan Kardec nos diz sobre a preservação da individualidade após a morte? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Allan Kardec indaga a respeito. Com efeito, de que nos adiantaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral devesse perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas dos que defendem o nada. Admitindo-se, portanto, a ideia da existência, sobrevivência e individualidade da alma, a doutrina espírita ensina também, primeiro, que a sua natureza é diferente da do corpo, visto que separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. Segundo, que goza da consciência de si mesma, pois é passível de alegria ou sofrimento, sem o que seria um ser inerte, e de nada nos valeria possuí-la. Isto posto, tem-se de que admitir que essa alma vai para alguma parte. Que venha a ser feito dela e para onde vai? Este trecho, meu caro ouvinte, foi retirado do Livro dos Médiuns, de sua primeira parte, capítulo 1, item 2. Eis o sentido para viver, meu caro ouvinte, a convicção de que a vida permanece pulsante, dinâmica, peculiar a cada uma das nossas conquistas, dando continuidade à vida naturalmente, agora desvinculado ao corpo físico, vivendo a vida imortal do espírito. A resposta à pergunta do codificador é facilmente obtida nas comunicações mediúnicas, usuais na casa espírita, que demonstram, entre outros, a sobrevivência e a individualidade dos espíritos, as condições boas ou más em que esses se encontram, decorrentes do uso do livre-arbítrio, quando encarnados, e detalhes a respeito da vida do plano espiritual, assim resumidas. O mundo espiritual comporta várias regiões, são esferas vibratórias, no dizer do espírito André Luiz, composta de níveis ou planos evolutivos, nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio ou grande porte, genericamente denominadas colônias espirituais. As comunidades espirituais do plano extrafísico são constituídas de espíritos que apresentam semelhanças de aptidões, gostos. As relações entre eles estabelecem a existência de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Essa informação foi retirada da obra O Livro dos Espíritos, a questão 96. Assim, as regras da vida em sociedade são estabelecidas de acordo com o grau de moralidade e de conhecimento dos seus habitantes. Os espíritos têm uns sobre os outros
uma autoridade relativa à sua superioridade, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Entre os espíritos superiores, essa ascendência moral é natural, sempre de natureza benéfica, de respeito ao livre-arbítrio de cada um. Tais condições não se observam, porém, entre os espíritos inferiores, que usam da inteligência ou da imposição da vontade para serem ouvidos, ou, em certas circunstâncias, para subjugarem, ignorando que toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão, pouco a pouco, todos os abusos. E assim realmente nós constatamos nas reuniões mediúnicas de desobsessão esses processos de subjugação, de sujeição absoluta dos espíritos líderes das trevas sob os seus subjugados, aqueles que viveram se escravizando enquanto caminhavam na terra, buscando os interesses escusos, passageiros, efêmeros, os vícios, os excessos e os desregramentos morais. Então a desqualificação moral estabelece esse vínculo e, portanto, essa sujeição. Quantos não chegam nas nossas reuniões para pedirem ajuda, para pedirem socorro e recuperarem seus estados emocionais, mentais e psicofísicos? As comunidades espirituais podem, a rigor, ser classificadas em 3 grandes categorias, segundo as condições espirituais de seus habitantes e as características do ambiente onde se encontram inseridas. São as comunidades de sofrimento e dor, ou umbral, e as comunidades devotadas ao bem. Então todas essas regiões, meu caro ouvinte, encontram-se no mundo espiritual, umas sobrepostas às outras. Os superiores abrangem a todas. Os inferiores permanecem limitados no seu âmbito vibratório abaixo e, portanto, ignoram que possam existir as camadas superiores. E estão sempre estabelecendo comunicabilidade para receberem auxílio, acolhimento e instrução nas reuniões das propostas mediúnicas do bem com Jesus. Vamos continuar estudando as comunidades espirituais já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade à apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando as comunidades espirituais, as regiões vibratórias no mundo espiritual, meu caro ouvinte. O umbral, as regiões de sofrimento, as comunidades superiores devotadas ao bem, os diversos níveis subplanos que existem no mundo espiritual, interpolando-se, conjugando-se mutuamente, vivendo intensamente em cidades organizadas, em estruturas de megalópolis, em indústrias e condições idênticas e aperfeiçoadas na origem da vida em relação ao que se tem na Terra.
Na verdade, o que temos na Terra é o que se diz a cópia imperfeita do que já existe no mundo espiritual. Vamos primeiramente observar aqui, dentre essas apresentações de classificação, as comunidades espirituais de sofrimento e dor. São constituídas em princípio por dois grupos distintos de espíritos. Primeiro, os que a rigor são qualificados de sofredores, ainda que não se deem conta da situação. Revelam expressiva inferioridade moral, percebida nas expressões fisionômicas, nos gestos, palavras e atos. Integram as chamadas comunidades abismais ou de sombras. Então os espíritos nos revelam que existe para o mundo espiritual, adentrando a estrutura física da Terra, nas furnas do umbral, regiões abismais, onde as fisionomias perispirituais apresentam-se de formas animalescas. A outra, os que são portadores de diferentes viciações, porém não tão superlativas quanto os anteriores. Formam um vasto e heterogêneo grupo que compõe as comunidades do umbral. O umbral, meu caro ouvinte, começa na superfície da Terra. São as regiões espirituais mais densas de sombra, resultado da construção e exteriorização do pensamento inferior humano. Os nossos pensamentos inferiores colaboram com a formação da estrutura do umbral. A posição do espírito no umbral após a desencarnação é consequência natural da comunhão que se estabelece ao longo da encarnação. As características gerais de ambos podem ser assim delineadas: predomínio de paixões inferiores, há ações maldosas, brigas, intrigas, desarmonias variadas e perturbações generalizadas. Ociosidade e preguiça são comuns. Muitos habitantes se comprazem em subjugar o próximo, instituindo trabalho escravo ou imposição autoritária da vontade, fato que conduz aos processos obsessivos. Então aqui está uma das origens da condição de enfermidade do processo obsessivo. O espírito, ao desencarnar, permanece vinculado aos hábitos, apegado às necessidades das paixões inferiores que se habituou, mas não tem mais o corpo físico de carne. Então precisa estabelecer comunhão, simbiose e vínculo com o encarnado que apresenta as mesmas tendências para continuar sentindo as suas necessidades. Eis o mecanismo da enfermidade, provocando então a obsessão, que gera graves irritabilidades, instabilidade emocional, prejuízo da vitalidade e saúde, tanto mental, emocional quanto física. Os obsessores e dominadores mantêm controle mental sobre aqueles a quem subjugam, pelos recursos da hipnose e das chantagens emocionais. Então aqui não existem algozes ou vítimas. São ambos vinculados no mesmo mecanismo de interesse e passam a ser subjugados por fraqueza, por estruturas de ausência de moral. O uso de palavras articuladas na comunicação interpessoal de forma semelhante à utilizada no plano físico. Volitação restrita, quase inexistente, e quando ocorre não há deslocamentos significativos, permanecendo nas proximidades do solo. O comum é o uso das pernas e dos pés. Então os espíritos inferiores não conseguem volitar. O acesso às regiões mais elevadas está temporariamente interditado, em razão das limitadas condições vibratórias desses habitantes. Então essas limitações vivenciadas traz o aspecto da experiência como se fosse a representação do todo,
o que representa a vida, o que representa a continuidade desta mesma vida no mundo espiritual. Tendo uma impressão limitada, os espíritos precisam reconhecer e aprender que há uma continuidade, que há uma possibilidade de conquistas, de ressignificação de valores. É o que realizamos nas reuniões mediúnicas de desobsessão, através da orientação, do acolhimento, do resgate e da oportunidade do retorno ao palco terrestre para estabelecer um novo destino, uma nova existência, agora fruto de novos desafios e oportunidades na educação do espírito. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. No livro Rumo Certo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 21, Tentações e Virtude. Quando a criatura retém enorme fortuna, podendo claramente desmandar-se na avareza, aplicando-se tão só ao gozo pessoal, e procura utilizá-la no progresso e no bem-estar dos semelhantes, quando a pessoa dispõe de autoridade para manejar, em seu exclusivo proveito, a influência de que desfruta, mas ao invés disso, busca empregá-la no auxílio aos outros. Quando um homem ofendido se vê com meios suficientes para vingar-se, pela forma que julgue mais razoável, e perdoa de coração a ofensa recebida, reconhecendo-se igualmente passível de errar. Quando alguém já fez por outrem todos os benefícios que se lhe faziam possíveis, recolhendo invariavelmente a incompreensão por resposta, e prossegue amparando esse alguém na medida de seus recursos, sem exigência e sem queixa. Em verdade, semelhantes companheiros terão vencido as maiores tentações que lhes assediavam a vida. Todos nós, espíritos ainda em evolução e resgate, somos experimentados nos temas do caminho terrestre, em cuja vivência temos caído de outras vezes. Isso acontece porque, em muitas circunstâncias, as nossas provações assumem na escola humana a forma de testes indispensáveis. Há quem renasça ostentando atrações físicas para superar a inclinação para o desregramento. Portanto, um cérebro privilegiado para vencer a vaidade da inteligência, retendo múltiplas titulações acadêmicas para subjugar a propensão para o abuso, exercendo encargos difíceis em causas nobres da humanidade, para extinguir o impulso de traição ou deslealdade. Cada um de nós, onde esteja, é examinado pela vida superior, nas tendências inferiores, nas quais já faliu em existências passadas, e apenas conseguiremos a vitória sobre nós mesmos quando repetirmos as operações do bem sobre o mal que nos procure, tantas vezes quantas sejam necessárias, mesmo além do débito pago ou da mancha extinta. Fácil, por isso, reconhecer que sem o toque da tentação, a virtude realmente não aparece. E assim será sempre, de vez que toda inocência será levada, hoje, amanhã ou depois, ao cadinho da luta, a fim de que não permaneça na condição de flor improdutiva no vaso lindo, mas inútil da ingenuidade. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, conferindo-nos os recursos favoráveis do processo educativo que estabelece o vínculo vibratório com a região onde vamos nos situar
começando pela cidadela interior, pela intimidade, pelo que trazemos na vida mental. Eis aí as propriedades que vão determinar o lugar após a desencarnação, desde já, enquanto estamos a caminho como encarnados. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.